Pronto, perfeito. Estamos ao vivo, é isso? Boa noite para todo mundo que está nos assistindo hoje. Sejam bem-vindos à terceira live do Impactos, um projeto desenvolvido pelo time Enactus UESC. E hoje teremos a participação especial da Patrono Júnior, empresa júnior de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz, representada por mim hoje, Gleidson, e também... Opa, estamos aqui também. Eu me chamo Gabriela Sobral, eu sou presidente da ADV Júnior, consultoria jurídica. Vim aqui também representar a ADV, que é a empresa júnior de direito da UFBA. E eu sou Mariana Maia, sou diretora de projetos da ADV e junto com Gabriela, né, estamos representando aí a ADV Júnior. Maravilha. Bom, além da ADV também e da Patrono, o convidado de hoje é o professor Guilhardes e eu gostaria de convidá-lo para poder se apresentar. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Gleidson, essa oportunidade que vocês estão dando aqui de conversar um pouquinho com você. Saudar também aí as meninas da UFBA, né, Mariana e Gabriela. O Pedro que está aí também, eu não estou conseguindo ver aqui no retorno se ele está aparecendo, parece que não, ele está aí no backstage. Isso. Isso, e, gente, a gente está assim, vivendo nesse momento assim, tão estranho, né? E que a gente está aprendendo a conviver com ele. E, bom, já que tem que falar um pouquinho de trajetória, né? Então, eu sou professor da UESC, tenho professor adjunto, já tem alguns aninhos, né? Ensinando entre o UESB e o UESC. Minha formação é em Direito na graduação e na pós-graduação, na formação na área de meio ambiente, né? Tendo mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente pela UESC mesmo. E a gente tem trabalhado muito com comunidades, com escolas, a gente desenvolve projetos de extensão dentro da universidade. O que eu dirijo atualmente é o Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, e aí a gente tem um singelo nome de Quital Ambiental, que eu já aproveito aqui o público de vocês para convidar para irem lá no nosso perfil @quitalambiental, não vai deixar esse jabá escapar aqui. E também trabalhando com o projeto Rondon, né, que é uma paixão minha dentro da área de extensão. Mas a gente vai conversando aí ao longo dessa live, vocês, né, que eu sinto o maior prazer em ter sido convidado com vocês, para conversar sobre um assunto muito especial, né, que é sobre o microempreendedor individual, que eu sei que vocês vão falar um pouquinho a respeito, né, de conceitos, essas coisas todas. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, quem está aí assistindo essa super live do Empatos. É Empatos ou Empatos? Empatos. É normal, muita gente já se confundiu também. Pois é. É igual o meu nome, que um monte de gente não consegue falar meu nome. Nome estranho eu já estou acostumado. Normal. E você começou a sua apresentação falando que a gente está passando por um momento muito difícil, né? Isolamento social, pandemia, crise. Só que, paradoxalmente, o ano de 2020 acabou sendo um ano que mais foram criados microempreendedores individuais. Bateu recorde, né, na criação de mês. E eu acho legal para essa live de agora a gente começar explicando, né, exatamente o que é o microempreendedor individual. Então, né, falando um pouquinho sobre o que é o microempreendedor individual, o que a gente apelidou de MEI, segundo o Sebrae, 1/3 das formalizações elas são de pessoas que começaram a empreender por necessidade mesmo, a necessidade da pessoa. E justamente por isso que em 2008 é criada a Lei Complementar número 128, que até hoje tem por objetivo incentivar a formalização dos trabalhadores informais. E para poder incentivar essa formalização dos trabalhadores informais, ela garante algumas condições
especiais para quem se enquadra nesse tipo de empreendedorismo, né? Então, por exemplo, o MEI ele tem o direito de ter uma arrecadação de tributos que é mais simples, uma arrecadação de tributos que é única, então ela é unificada, ela é simplificada. Existem também alguns benefícios previdenciários que o MEI consegue conquistar com essa lei. A inscrição no CNPJ, que é sem custo, então nós diminuímos a burocracia, além de várias outras vantagens que o MEI tem hoje no Brasil. Exato. E também tem um dado muito interessante para poder ser ressaltado, é que o país alcançou uma marca de 11,3 milhões de microempreendedores individuais ativos, e isso tem sido uma realidade dura para os trabalhadores, porque devido ao desemprego. Então, basicamente, eles enfrentam muitas dificuldades dentro do mercado, seja a sua inserção no mercado ou recolocação, e por isso que muitas pessoas passaram a ver o MEI como uma porta de entrada, né, para o mercado de trabalho e para colocar o negócio deles em prática. Então, professor, se quiser também comentar, começar a comentar o assunto. Veja uma coisa interessante, né? A gente sabe, né, como vocês falaram, é paradoxal. Né? Ao mesmo tempo em que a gente vive essa crise, você também tem esse recorde na criação. Esses dias eu ouvi li, a gente vai vendo na imprensa e vendo também, lendo, né, em alguns sites, né, o quanto isso é um fenômeno, né, estranho, porque infelizmente as pessoas estão iniciando um processo de empreendedorismo não por escolha, mas justamente porque não tem escolha. As pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas estão perdendo a sua base de renda, e daí cada um começa a se virar como pode. Aquilo é a opção que ele tem, aquilo, não tenho outra coisa para fazer, eu vou me virar, e aí eu tenho também essa questão da formalização. Você tem isso, mas por outro lado também, como nem tudo pode ser considerado ruim de todo, você tem também essa busca da formalização justamente pelo fato de ser um processo extremamente simples e também a manutenção da continuidade da formalização também a baixo custo. Então, você tem, por um lado, a situação de crise que empurra as pessoas para a situação, né, de mercado informal, mas, por outro lado, você também tem a questão da facilidade de formalização que está por trás, né, de todo o arcabouço legal que gira a respeito né, dessa categoria, digamos assim. Perfeito. Algo que eu acho interessante também, é porque muitas pessoas podem ter essa dúvida, quem pode ser MEI? Quem se enquadraria para poder ser um microempreendedor individual? Isso. E aí a gente vai vendo, né? Bom, qualquer um de nós pode ser MEI, né? Desde que a gente tenha 18 anos completos ou então mais de 16 anos, né, estando emancipado. Então, veja só, a gente primeiro passa, né? Bom, como boas pessoas do direito, a gente passa primeiro pela questão da capacidade, né? A capacidade civil para se tornar empresário. E depois você pode ter, eventualmente, dúvidas a respeito de qual seja a atividade que lhe permite, né, ser enquadrado como microempreendedor individual. A gente vai procurar aí, né, as bases de informação, elas divergem um pouco, mas você tem aí, na prática, quase 500 atividades que estão listadas na Receita Federal que permitem que você seja microempreendedor individual. A gente vai encontrar no nosso dia a dia, né, cabeleireiros, né, o pessoal vendedor de bala, o pessoal do churrasquinho de gato, pedreiros, pintores, artistas, né? Você tem aí um sem número, pessoas mesmo que aquele pessoal que oferece o seu cursinho particular, né? Você tem um monte a pessoa que faz, sei lá, que fabrica suas joias artesanais.
a pessoa que tem uma horta em casa e quer vender, né, os seus produtos, qualquer uma dessas pessoas que a gente pode dizer assim, né, que exerce algum tipo de atividade, que aqui eu vou chamar de atividade caseira, ou então atividade de garagem, né? Você abre lá, né, você tem lá o seu espaço, abre sua janela, bota o seu balcão, né? Qualquer pessoa dessas que se enquadre nessas situações pode abrir o seu pontinho, ou mesmo como ambulante, pode buscar sua formalização como pessoa jurídica e ter, né, como já foi dito, acho que foi Mariana que falou, e ter acesso a uma série de benefícios fiscais e previdenciários que a formalização acaba trazendo. Me lembro bem que até, né, a lei é de 2008, mas anterior a isso você tinha problemas terríveis em relação à formalização, né, desses informais. Nós tínhamos aí uma série que eu vou chamar aí de marginais, no sentido, né, de estarem à margem do, né, das cadeias econômicas e à margem mesmo né, do acesso a uma série de políticas públicas, e que a partir, né, do seu reconhecimento, primeiro, né, esse reconhecimento dessas atividades pelo direito e a possibilidade da pessoa ser reconhecida pelo Estado em si, trouxe um outro horizonte para essas pessoas que, né, historicamente estavam na informalidade. Isso é muito interessante. Outra dúvida também que os empreendedores que estão começando costumam ter é se eles podem se formalizar sozinhos, né? Então, como funciona esse processo de formalização do MEI? Quando você... aí é aquela coisa, né? Se ele pode se formalizar sozinho, você tem aí, digamos aí, um duplo sentido, né? Se é ele enquanto, né, empreendedor, se é ele sozinho ou em sociedade com alguém, ou então se ele sozinho pode ir lá e fazer, né? Bom, tem resposta para as duas coisas, né? Em relação a, digamos assim, a configuração do empresário no que diz respeito, né, a gente voltando lá para aquela conceituação lá do Código Civil, né, aquele que organiza a atividade econômica para, né, para a realização de determinadas atividades que gerem economicidade, né? Você pode, bom, primeiro que como o próprio nome diz, né, o microempreendedor individual, esse registro é somente ele, né? Ele não pode aí nesse caso ter uma sociedade empresária, né? Ele se formaliza sozinho nesse caso, nessa configuração, e por isso o nome individual, né? Mas ele também pode fazer sozinho, né, na frente, desde que ele, né, de alguma forma tenha condição para isso, domine um pouquinho, né, de informática, ele sozinho ele pode fazer a sua inscrição. Daí uma coisa interessante, né, nesse mundo do MEI, né, qualquer um de nós pode fazer. É claro que se a pessoa não tem, naturalmente, se a pessoa não tem, né, familiaridade, e infelizmente essa é uma realidade brasileira hoje, muita gente, né, tá fora da formalidade. Primeiro porque tem meio que medo do Estado, nós aprendemos a ter medo do Estado, né? E que muitas vezes não está na informalidade. Primeiro por medo do Estado, segundo porque, né, não sabe que pode se formalizar, e segundo porque não tem o letramento digital, né? Então essas pessoas, quem está nessa situação, né, infelizmente ou felizmente, né, a depender da situação, vai necessitar da ajuda de uma outra pessoa, que não necessariamente precisa ser um profissional formado, né, alguém da área da administração, ou da contabilidade, ou do direito, para poder estar fazendo isso, né? Então, a pessoa ou sozinha, na frente do seu computador, ou então com o auxílio de alguém que tenha, né, um pouco mais de familiaridade, pode, de forma muito simples, ingressar no portal do empreendedor, né, jogar lá, cadastrar as informações que são solicitadas lá e ter, sei lá, em pouco tempo, na mesma hora, pode-se dizer, né, a sua inscrição como microempreendedor individual. Professor, voltando um pouco para o que o senhor está falando em relação aos benefícios que tem em ser o MEI, né, que a gente trouxe aqui também, eu queria, em contrapartida, entender um pouco melhor quais são as obrigações
que o MEI tem também. É, é aquela coisa, né? Nenhum direito vem sem alguma obrigação por trás. E, claro, é, a formalização, né, seja ela qual for, seja, né, em qualquer aspecto da vida, vai trazer uma série de obrigações para você. Mas uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala em obrigações, a pessoa parece que a gente levanta um muro na frente da pessoa, coloca um monstro na frente dela, um dragão, uma cuca, alguma coisa assim, né? Toma uma vacina e vira um jacaré. E aí a gente, né, precisa colocar assim, dizer, bom, existem obrigações, sim, mas são obrigações muito simples de compreender e de realizar. Primeiro, aí eu vou e pergunto, vem cá, quem é que não quer ter acesso, né, a eventuais benefícios, por exemplo, como um auxílio-doença, por exemplo, né? Ou então começar a sonhar com a sua aposentadoria pagando mais ou menos R$ 50 por mês e ter regularizado tudo com, né, com a possibilidade até de fazer negócio com o governo, né, de emitir sua nota fiscal, de ter o seu CNPJ, de ter auxílio, né, acesso a linhas de crédito específicas, ter auxílio técnico de órgãos que prestam coisa, e você pagando, né, ao governo mais ou menos de R$ 53 a R$ 58, né, em tabela de hoje. Né? É essa assim, uma pergunta simples que a gente precisa fazer para quem quer ou precisa se aventurar no universo do MEI. Que essa é uma obrigação, digamos assim, básica, que é o pagamento da guia do Documento de Arrecadação de Simples Nacional, o DAS. Né? Ou seja, todos os meses, né, como se você pagasse uma mensalidade. Né? Você paga, vou chamar aqui, né, bem simplesinho para, né, para quem não é da área poder entender. Você vai pagar uma mensalidade que hoje, a depender da sua área, você vai pagar de 53 e pouquinho a 58, são 3 faixas de pagamento, de mensalidade, vou chamar assim. Né? 53 e pouquinho para comércio e indústria, 55 e pouquinho, se eu não me engano, para quem é de serviços, e aí chega nesse 58 e pouco para quem faz, né, comércio, indústria e serviços. Né? Então, essa já é uma, né, mesmo que seja uma obrigação, é uma vantagem impressionante, né, em função das vantagens, dos benefícios que traz a sua formalização. Pagar essa mensalidade que não vai doer no seu bolso, certamente, se você estiver organizado e se o negócio estiver rendendo. Né? Uma outra coisa é que você pensa logo na questão de nota fiscal. Né? Aí eu pego a obrigação e primeiro a não obrigação, né? De que você, como MEI, a princípio, se você presta o seu serviço ou vende alguma coisa, você não é obrigado a emitir nota fiscal para o chamado consumidor final. Você acaba sendo obrigado, sim, a emitir nota fiscal se você realizar negócio com outra pessoa jurídica, seja pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público, que aí entra a questão, né, de você poder transacionar, negociar com o próprio, né, também com o poder público. Isso traz uma vantagem, né, muito, muito forte para quem é MEI. E existem políticas públicas no nosso Estado mesmo, tem lei que obriga o Estado a, em determinadas circunstâncias, procurar primeiro esse perfil de empreendedor para realizar negócio. Isso é uma vantagem, né, muito grande. Uma outra coisa também que você precisa, né, que o microempreendedor individual é fazer ele próprio, né, registrar o seu fluxo de caixa. Né? Existe um relatório que ele precisa ter para se organizar, até mesmo para poder fazer a sua declaração, né? Esse relatório de receita mensal que o modelo ele já recebe pelo próprio sistema no momento em que ele se inscreve enquanto empreendedor individual. Né? E uma coisa, é até
ele precisa fazer isso durante o mês, que é todo dia 20, né, que ele precisa estar preenchendo esse documento para ele poder também fazer a sua arrecadação. O prazo é todo dia 20 de cada mês. E uma outra obrigação básica do microempreendedor individual até o dia 31 de maio de cada ano fazer a sua declaração anual de faturamento do Simples Nacional, que substitui a declaração anual de imposto de renda da pessoa jurídica. Certo? Então, ao invés de fazer, né, o IRPJ, ele vai fazer o DASN, né, que é a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional. A coisa fica um pouco mais complexa, digamos assim, se ele tiver empregado. A gente vai conversar aí, né, um pouquinho a respeito disso um pouco mais lá na frente. Mas, claro, se ele, né, ele ou ela tiver empregado, tiver a pessoa que tem relação de emprego com ela, aí vai, né, a documentação relativa ao registro de empregado, né, o recolhimento da Previdência, o recolhimento do FGTS. Mas veja, ninguém precisa se jogar de cima de um pé de alface por causa disso. Porque existe um portal governamental e também tem o e-social, que esses portais eles são muito amigáveis e dão todas as instruções para fazer e geram essas guias. Tá? Gera tudo, é quase que automatizado, essas coisas todas. E esses pagamentos, vários desses pagamentos, né, a pessoa pode colocar em débito automático. Hoje, gente, tem tanta facilidade para poder a pessoa não deixar de cumprir essas obrigações que digamos assim, é pouco inteligente a pessoa que hoje está na informalidade não se formalizar. E aproveitando que você falou sobre a declaração anual do Simples Nacional, do PROMEI, tem uma pergunta que as pessoas também costumam muito se fazer, né? Que é em relação ao imposto de renda. O MEI precisa declarar imposto de renda todo ano? E quais são as condições para ele fazer isso? Aí é uma coisa assim. Primeiro, a gente precisa, e aí, claro, é uma coisa básica, né, dentro da questão empresarial, você separar o que é a pessoa física e o que é a pessoa jurídica. Ou seja, quando você se formaliza, você tem o CPF e o CNPJ. O seu CNPJ é obrigado a realizar aquela declaração anual do Simples Nacional, tá? Que substitui o imposto de renda da pessoa jurídica. Isso aí, me parece, já ficou claro. Agora, a pessoa física, a depender da sua renda ou de bens que você tenha, você pode ser obrigado a fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Agora mesmo, né, saiu a tabela, semana que vem já começa o período de declaração, e pela tabela, se você tem um rendimento pessoal de 1.900 e pouquinho, né, por mês, você já se torna obrigado a fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Tá? Se você tem bens acima de 300 mil, tem algumas coisas assim que eu não estou. Aí eu sugiro o convite ao professor Harrison. Gleidson conhece muito bem o professor Harrison, né, para tratar das questões mais específicas da tributação. Né? Mas uma coisa que eu sempre digo, olha, principalmente quando você é autônomo, e mesmo que você esteja abaixo da exigibilidade de realizar, né, de prestar a sua declaração anual, como autônomo, é importante que você realize a sua declaração anual, porque com a sua declaração, você tem um comprovante de renda que é sempre necessário, né, para algumas transações pessoais, principalmente, né, quando você tem transações financeiras, é importante você ter um documento como esse que comprove, que fale da sua renda, até mesmo também como a sua inscrição, sua formalização como MEI não lhe impede de ter acesso a determinados programas sociais que estão baseados no nível de renda,
é importante que você faça a sua declaração também para você ter aquilo ali e você estar mais seguro em uma eventual auditoria. Eu que já participei de comissões de acesso a determinadas políticas públicas, sei que, às vezes, essa declaração ela acaba se tornando, né, se tornando importante, não digo imprescindível, mas se torna importante. Então, se você puder, se você é MEI, se você é formalizado, mesmo que você não esteja na situação de exigibilidade, faça a sua declaração. É gratuito, é simples, né? E se você precisar, procure um contador, ou então, existem várias universidades e faculdades que têm esse serviço, os cursos de contabilidade prestam esse serviço de forma gratuita para você. Então, acesse. Se está disponível, por que você não vai acessar? Né? É pouco inteligente não acessar aquilo que está disponível, principalmente se está disponível de graça, porque dizem que de graça até injeção na testa. Com certeza, professor, não podemos recusar o conhecimento. Bom, e por falar em conhecimento também, gostaria de saber como que eu faço para poder me tornar um microempreendedor individual. Bom, isso é interessantíssimo, né? Que vocês já perguntaram, né? Aquela questão sobre se a pessoa pode fazer sozinho, aquela coisa toda tal. Então, ou você sozinho, né? Na frente de um computador, então com auxílio de alguém que possa fazer, e aí já fica também aí até a dica, né? Para os escritórios de contabilidade, essas coisas todas, para prestar esse tipo de serviço também. Mas, se eu não me engano, o Sebrae também faz, né? Tem várias organizações que fazem isso. Mas, basicamente, existe um portal do governo que é o portal do empreendedor. É lá que você faz praticamente tudo. Você sentou no seu computador, abriu, botou lá o portal do empreendedor, vai lá num site de busca, que eu não vou fazer propaganda do Google, né? Mas faz no site de busca e coloca lá. Primeiro você vai preencher determinados dados, você tem que ter seus documentos pessoais na mão, porque você você precisa colocar os seus dados pessoais. Depois, né, depois você vai fazer, né, o cadastro, que vão, né, pedir lá tudo direitinho, endereço essencial, CEP. Uma coisa interessante, você precisa informar qual é a sua atividade principal. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Pedreiro, sua atividade principal. E no cadastro você pode informar até 15 atividades secundárias. Você está se registrando como pedreiro como atividade principal. Mas você vai colocar lá também encanador. Você vai colocar lá também, sei lá, o azulejista e outros, né? Você pode ter outras atividades vinculadas a essa atividade principal que você vai realizar, pela qual você está se registrando, mas você vai colocar lá. Você tem, ao todo, 16 opções de atividades, né, que você vai eleger lá. Claro que você não é obrigado a preencher as 16. Né? Você vai ter a sua principal, que essa é obrigada, e depois até 15 secundárias. Depois que você completa todo o preenchimento do formulário, vai aparecer a opção para você imprimir alguns documentos. Né? Deixa eu ver aqui na minha pesquinha, né, que a gente não pode, como um bom professor tem que ter uma boa pesca, né? Vai gerar lá, olha, o certificado da condição de microempreendedor individual, né, que vai comprovar que você é MEI e tem um CNPJ. Vai sair o documento de arrecadação, claro, o governo não vai deixar de imprimir logo o boleto para você pagar. E o seu modelo também do seu relatório mensal das receitas brutas, porque a gente vai ver lá, né, a gente ainda vai ver que existe, né, a questão da receita máxima que você pode ter, do seu faturamento máximo, para você ser enquadrado como MEI. Então, essas coisinhas vão sair todas, e aí você precisa fazer esse relatório mensal, que é você ir fazendo a comprovação do seu faturamento e continuar na condição de MEI. Então, professor, para continuar na linha do que você está falando em relação ao faturamento, a gente também quer saber sobre isso, né? Se o MEI ele tem um faturamento fixo, se tem um faturamento limite, como é que funciona essa questão? A gente vê no enquadramento de empresas que geralmente tem, né? Quando a gente fala de sociedade limitada, quando a gente fala de alguns outros enquadramentos, a gente fala sobre faturamento. O MEI também tem essa regra? Tem sim.
né? E veja, hoje, pela tabela atual, o MEI ele não pode ter um faturamento, ou seja, a receita bruta, tudo ele está prestando serviço ou está vendendo, e naquele mês ele disse, e para as pessoas não confundirem, né, faturamento com lucro. Né? Faturamento é tudo que você movimentou, né, tudo que você recebeu, aí você tira as suas despesas e o que sobra é o lucro. Tá? Então, tudo que você recebeu, você vai verificar lá. Tá? E não pode 80 e mais ou menos 81 mil reais por ano, né? Ou seja, esse limite ele é contado pelo ano, o que dá mais ou menos aí 6.750 reais por mês, tá? Ah, mas Bilhardes, esse mês deu 7 mil, não tem problema, porque o que vai contar para a receita é o seu faturamento anual, que não pode exceder a 81 mil reais. Agora, e se aconteceu? Bom, o negócio começou a bombar. Essa semana eu vi aí na televisão, né, um pessoal que começou aí, inclusive dentro daquela situação que a gente conversou antes, das pessoas que foram obrigadas. Apareceu lá uma jovem senhora que perdeu o emprego, perdeu tudo e botou a mão na cabeça: eu vou fazer o quê? Ela resolveu fazer, gente, um negócio fantástico, picolé de coxinha. Né? E ela primeiro assim, meio, né, com vergonha, ela disse que ficou com vergonha de... Agora não, ela bota a cara na televisão, maior orgulho, dizendo: eu vendo picolé de coxinha, o negócio está bombando. O negócio dela está bombando. Então, dentro disso, se ela já estiver formalizada, por exemplo, né, ela tem que ter no máximo, faturar no máximo 81 mil. Chegou setembro, agora, em 2021, com fé em Deus, antes de julho, né, no máximo, lá para julho, ela já vai ter faturado mais de 81 mil reais, em nome de Jesus. Né? Então, o que é que vai acontecer com ela? Se isso acontecer, que espero eu, né, em Deus que aconteça. Né? Se acontecer, não pode ultrapassar 20% do limite dela. Né? Se é 81%, 20%, já coloquei aqui na minha pesca, dá mais ou menos 97 mil reais. Não pode ultrapassar mais do que isso para ela continuar como MEI. Mas, para essa senhora e para muitos outros, vai ultrapassar e não vai ficar como MEI. Vamos profetizar prosperidade para esse povo aí. Então, veja só. Mas não aconteceu, ficou aí. Até 97 mil reais, o que é que vai acontecer? A pessoa vai continuar gerando o seu DAS normal até dezembro. Você continua gerando seu DAS normal. Beleza? Não precisa fazer nada. Quando chegar em janeiro, aí você vai pegar, né, os seus, né, esses relatórios mensais, você vai ver, e você vai, lá pelo portal mesmo, vai ser gerado um outro DAS para você pagar o imposto, né, ainda pelo Simples Nacional, mas não vai ser o valor de MEI, vai ser o valor de microempresa. Certo? E você não precisa fazer nada, basta pagar esse valor e tchau. E continuar gerando aí. Agora, se ultrapassar os 97 mil, aí a coisa fica um pouco mais complexa. Se ultrapassar os 97 mil, você precisa procurar um profissional da contabilidade. Primeira coisa, procure um profissional de contabilidade, porque ele vai realizar o seu desenquadramento. Você precisa ser desenquadrado como MEI e ser enquadrado como microempresa, mas só se passar os 97 mil, e eu estou falando aqui de valores de 2020, porque eu não sei, não, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, não foi divulgado ainda valor para 2021, certo? Então, isso eu estou falando de valores de 2020. Passou de 97, procure imediatamente um profissional de contabilidade para você ser desenquadrado. Ah, vai complicar minha vida? Não, não vai complicar a sua vida. Apenas você vai passar aí a pagar por uma alíquota um pouco maior, vai ser um pouco mais complexo, mas é o preço que se paga pelo sucesso do seu negócio. Né? Não vamos ter medo do sucesso. Fazer aqui o papel de coach, né? Você pode, você merece e você consegue. Tá?
E, professor, nós vemos muitos empreendedores que eles começam um negócio, mas Sim. eles não se formalizam, então eles não criam CNPJ. E aí eu queria Sim. que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa regularização, os benefícios e a importância que traz, né, para o negócio. Sim. De alguma forma, daquilo que a gente tá, né, daquilo que a gente vem falando, assim, é pouco inteligente, hoje é pouco inteligente não se formalizar, tá? Bom, primeiro, que essa regularização é sem burocracia, né? Você não vai enfrentar, né, aquela que o pessoal fala assim e fala com razão, porque o Estado brasileiro, infelizmente, ainda é muito burocrático. Para quando você sai da situação de empresa de microempresa, não vou nem falar da empresa de pequeno porte, mas vou falar aqui entre o MEI e microempresa. Quando você sai da situação de microempresa, o ambiente começa a ficar meio hostil, né? E daí que dá lugar a uma série de coisas. A gente, infelizmente, nós não vamos entrar aqui nessa coisa que é triste da gente tratar, né? Mas, em primeiro lugar, você não tem burocracia. Como a gente disse, né? Se você tem familiaridade com o mundo digital, você faz sozinho a sua regularização, tá? Ou tem ajuda de qualquer pessoa, né? Que tem. Segundo, né? É importante para quem negocia ter o CNPJ, né? Até mesmo, olha, eu já vi tanta gente, né? Pessoas simples dizer, eu agora tenho empresa, eu sou empresário. Isso mexe até com a cabeça da pessoa, gente. Melhora até a autoestima da pessoa. Até mesmo, se a gente for, né, aproveitando que a gente está aqui com a galera do direito, quem já passou por direito empresarial, tem, né, uma pequena noção, sabe que se você, né, que existem consequências ruins para quem exerce a atividade empresária sem estar regularizado, sem estar formalizado, né? Pode, inclusive, incorrer em crime, né? A depender da situação. Então, olha, é importante você, né, estar regularizadozinho lá com o CNPJ. E aqui eu lembro aqui, por exemplo, dos motoboys tão queridos, né? Aqui em nossas cidades, aqui em Ilhéus, de junto aqui, tem uma galera aqui que é motoboy e tal, também pode ser MEI, né? Você tem, com a sua regularização, você pode ter acesso a financiamentos específicos, existem linhas de crédito específicas, dinheiro emprestado, a juros baixos, com prazo estendido para você pagar, para você, né, para você ter capital de giro, para você fazer pequenos investimentos, né, para você fazer, sei lá, dar um trato na sua moto, para você comprar material, para você fazer uma reforma que precisa ser feita, né? Então, isso tudo está disponível para você. Tem essa questão também dos impostos, né? Só para você, deixa eu ver aqui, rapaz, se não me engano é R$ 1, né? Lá na tabela eu estou aqui, é R$ 1 que você paga, né, por ICMS e ISS, e o restante são outras taxas, tá? É relativo a outras questões, ou seja, você está pagando imposto, né, e bem mais barato. E o principal, para quem está na informalidade, é o acesso aos benefícios previdenciários. Eu conheço, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que é motoboy, trabalha como motoboy. E mês passado sofreu um acidente. Passou, né, e um acidente de certa gravidade, né? E precisaria ficar, né, pelo menos uns 2 meses de molho, certo? Não pôde ficar esse tempo, por quê? Porque não está registrado, não está formalizado e não tem acesso ao auxílio-doença, né? Então passou um tempo, né, vivendo de alguma economiazinha que tinha e também da ajuda de amigos e familiares e tal, mas teve que voltar logo, imediatamente, quase que imediatamente, para o trabalho. Por quê? Não tem acesso ao benefício previdenciário, assim como também todo mundo sonha com sua aposentadoria. Como MEI, você pode se aposentar. Pense nisso. Né? Pense nessa coisa. É aquela coisa, né, que a gente vem já aprendendo, que se fala muito hoje sobre educação financeira. Na educação financeira, você precisa pensar a longo prazo. Hoje, né, você pode estar jovem, você pode aí estar com seus 20 e poucos, seus 30 anos, mas daqui a pouco você vai ter 70.
né? E você vai querer se aposentar, né? E aí você não vai ter acesso a isso se você não tiver. Assim como também, né? Você sendo formalizado como empresa, você tem como emitir nota fiscal, fazer comprovação da sua atividade e, inclusive, também contratar com o governo, que em certas circunstâncias acaba sendo muito vantajoso quando você vê aí tanto de empresas públicas, empresas de economia mista, autarquias. Aqui mesmo na nossa região, a gente tem a Universidade Estadual de Santa Cruz, tá? Que tem, inclusive, um local lá que foi colocado pela administração só para receber você, te cadastrar, para você poder realizar negócios com a universidade. Veja se não é vantajoso um negócio desse. Uma Demais, consideração com importante certeza. também em relação a isso, que você falou sobre a nota fiscal, é que isso influencia diretamente na relação com os clientes, com parceiros, com fornecedores. Você Isso. poder comprar produtos em larga escala, a sua Sim, credibilidade em frente aos seus clientes, que muitas vezes, né, vão buscar nota fiscal. Então, isso, realmente é algo essencial. isso mesmo. Né? Claro que, como eu disse, né, na relação com o consumidor final, ele não é obrigado a emitir nota fiscal, mas como você disse, Mariana, quando você tem esses instrumentos de formalização, lhe permite ter essa autoridade, lhe permite ter credibilidade no mercado, e isso precisa ser muito levado em conta. Exato, uma coisa até que Mariana falou certo, e até complementar, que os direitos que o senhor citou, professor, são extremamente importantes, né? Tanto na parte dos deveres do microempreendedor individual, quanto na parte dos direitos que ele pode adquirir em relação a isso, né? Estar regularizado é muito importante. E a gente pode Isso. até correlacionar com muitos pequenos negócios que são presentes no meio virtual, seja através de sites ou mídias sociais como Instagram e Facebook, que é o que Isso. tem potencializado até na pandemia. E isso, muita gente está recorrendo, né, às mídias para poder vender produtos e serviços também. Eu conheço de monte aqui, né? Agora com essa coisa de delivery, esse negócio todo tal, tanto a pessoa que está vendendo, quanto também o motoboy que faz a entrega. É uma cadeia aí que você tem que pode se beneficiar da formalização de MEI, né? Exato. Bom, nessa próxima pergunta, eu gostaria de saber o que acontece com quem se torna MEI, que deixa de pagar as contribuições e utiliza mais o CNPJ. O que aconteceria? Primeiro que você vai pagar multa. Deixa eu... Tem que Mas tomar cuidado. calma. Bom, mas é aquela coisa, né? Você tem essa, né? Dentre as obrigações, né? Que fazem parte dessa formalização, é aquele pagamento todo dia 20 de cada mês do seu DAS, né? Aquela mensalidade que você vai pagar para o governo. Se você deixou não está mais exercendo, a coisa não deu certo, ou você partiu para outra, tal, você não está mais exercendo, você vai fazer a sua baixa. Né? Que também, assim como se inscrever é simples, também fazer a baixa também é muito simples. Né? Lá no próprio portal você tem a opção de fazer. Né? Você vai lá, claro, vai ter lá coisa para você preencher e tal, né? Declarar, vai ter alguns cliques que você vai dar para algumas declarações e tal. Aí vai ser gerado o DAS para você poder, né? Para você pagar, quitar alguma coisa que ainda tenha que pagar, envolvendo tanto o principal quanto também multas eventualmente existentes, certo? E, nesse momento, também fazer uma declaração anual do Simples, aquela declaração que precisa ser feita até 31 de março, ou 31 de maio, perdoe, né? Aquela declaração que você faria normalmente. Se você encerrou em setembro, você está dando baixa em setembro, você tem que fazer aquela declaração, que é uma declaração especial de baixa, né? Para informar o governo que você vai estar aí extinguindo o CNPJ.
Uma outra coisa também que a gente acabou não falando, que faz parte tanto da formalização lá na sua inscrição, quanto também na sua baixa, é o que diz respeito à inscrição na junta comercial, né, inscrição estadual, inscrição municipal. Todas essas coisas acabam sendo automáticas, tanto na inscrição quanto também na baixa. O que não é automático, tá? São algumas licenças, autorizações ou alvarás que eventualmente precisem ser expedidas. Tá? Então, você se formalizou e você vai abrir um ponto, por exemplo, você precisa ir até a prefeitura, você precisa tirar o seu alvará. Se você vai mexer com alimentos, você precisa, né, também da devida licença, da autorização, melhor dizendo, né? A licença e autorização são atos administrativos diferentes, né? É uma autorização. Você vai precisar da autorização da vigilância sanitária, essas coisas todas, né? Os devidos enquadramentos que sejam específicos de cada atividade, você vai precisar ir à prefeitura ou algum órgão estadual para você também tirar as devidas licenças ou autorizações necessárias. Professor, a gente, assim, enquanto empresa júnior, a gente lida muito com sonhos de pessoas que abrem empresas, que começam, né, a empreender. Então, a gente lida com muitas dúvidas, né, também em relação ao MEI, em relação ao microempreendedor. E uma dúvida muito recorrente é quando o senhor me estava falando, né, às vezes o negócio é dentro de casa, é numa garagem, mas começa a crescer, e às vezes tem a necessidade de ter um funcionário. Por exemplo, o MEI consegue ter um funcionário? Quais são as condições para isso? Isso. Olha, faz parte do conceito e natureza do MEI o direito de ter um funcionário, tá? Um empregado, certo? E uma coisa que eu, sinceramente, acho uma coisa injusta, um absurdo da lei, é dizer que esse empregado ele tem que ganhar, no máximo, um salário mínimo ou o piso da categoria. Né? O MEI não pode pagar mais, porque senão ele é descaracterizado. Que negócio sem pé nem cabeça. Véio. Mas, bom, fora isso, tá? Ele tem o direito de ter apenas um empregado, certo? E, claro, tendo empregado, vem aí também as obrigações recorrentes disso. Né? Claro, ele vai precisar se inscrever no I-Social como empregador, ele vai precisar recolher a previdência do empregado. Naquela mensalidade que ele tem lá, ele automaticamente já está pagando a parcela de previdência do empregador, por isso ele vai recolher o percentual relativo ao empregado e também o recolhimento do FGTS. Tá? Eu não estou aqui agora, acabei não fazendo esse cálculo de quanto é esse dispêndio mensal, certo? Mas aquela contribuição que ele faz mensalmente já cobre todas as contribuições do empregador, certo? E, claro, a partir daí também ele tem os direitos inerentes à relação de trabalho, né? De férias, 13º, aquelas coisas todas, né? Então, ele tem aí essas coisas. Mas dispêndio financeiro, propriamente dito, né, mensal, ele tem esse tipo de vantagem. Tá? Uma coisa interessante, tem uma regra que é específica para salões de beleza, que é o contrato de parceria. Ou seja, a gente sabe que é muito comum, né, na relação do salão de beleza, a pessoa ter várias pessoas que trabalham lá e elas não são empregadas. Então, elas não... Né, e claro, que aí, veja só, não caia na besteira, e isso é muito comum, infelizmente, não caia na besteira de colocar aquele ajudante lá, né, em uma das coisas. Você tem lá o seu salão, a sua barbearia, e você tem lá 4, 5 cadeiras. Não caia na besteira de botar uma pessoa lá, porque é uma pessoa boazinha, é o filho de fulano, coitadinho, vou botar aqui, vou ensinar ele a profissão e ele vai estar aqui. Essa pessoa é sua empregada. Tá? Então, bote isso na sua cabeça. Se a formalização vale para você, vale também para outra pessoa. Então, façam o contrato de parceria ou então regularize a pessoa como sua empregada mesmo.
gera vantagem para você e gera vantagem para outra pessoa, para a sua segurança e para a segurança da outra pessoa também. E se a pessoa, né, não está nessa situação, faça o seu contrato de parceria. Você tem lá, sei lá, 3, 4, 5 cadeiras, faça um contrato de parceria. Se você não tem, né, se você não sabe como fazer, procura aí os meninos do Empatos, procura o pessoal da ADV Júnior aí, procura o pessoal da coisa, que se eles ainda se eles ainda não fizeram isso, eles vão se virar, que eles são estudantes mesmo, estão aí para aprender, vão se virar e vão lhe dar o modelo desse contrato aí para você assinar. Já estou dando Exatamente. responsabilidade para vocês, já jogo logo todo mundo no fogo, na fogueira. Passou batata quente pra gente, mas tudo certo. Estudante é para isso mesmo, rapaz. É para isso mesmo, a gente pesquisa e é assim, as meninas podem até confirmar, quando a gente não sabe, a gente vai atrás, só para poder resolver. Isso. E mas eu esse só aí a gente já fazendo sabe, viu? Esse aí a gente já sabe. Aí, e eu tá só estou vendo? fazendo isso porque eu sei que vocês têm capacidade. Isso. E uma coisa importante disso é que o mercado e essa área de empreendedorismo está evoluindo muito. Então, todo Sim. dia a gente tem uma coisa nova. Uhum. Então, se você não correr atrás, se você não estudar, você acaba ficando para trás, né? Isso. A gente sempre está buscando essas inovações, essas novidades na área de empreendedorismo. Vocês são fantásticos, rapaz. É um negócio. Se eu não convivesse com os estudantes, rapaz, eu acho que nem vivo eu tava mais. Vocês são. É um ajudando o outro. Oxe, com certeza. Pronto. Professor, eu queria só fazer mais uma pergunta que tinham mandado no chat, o senhor já tinha comentado, mas só para reiterar também, Dalila Sampaio tinha perguntado com quanto tempo de MEI pode dar baixa? Só para reforçar mesmo. Pelo que eu saiba, pelo que eu tenha visto, não tem um tempo específico. Né? Tipo, você é obrigado a passar X tempo com um MEI. Né? Claro que você se registra para você passar um longo tempo, quem sabe o resto da sua vida, ou então você progredir, você deixar de ser MEI para ser microempreendedor, para ser empresa de pequeno. Você deixa de ser microempreendedor para ser microempresa, para ser empresa de pequeno porte, para se tornar uma sociedade anônima. Né? Você ingressa para isso. Mas se você pensava uma coisa e, de repente, o mercado teve uma retração, não foi aquilo, você simplesmente vai procurar e você vai procurar dar baixa na sua inscrição. O pessoal da live tem mais algumas dúvidas? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para os estagiários. Com certeza, pode mandar. Se alguém tiver aí dúvida, pode mandar no chat. E se a gente não souber responder na hora, vocês procuram aí depois o pessoal nos perfis, manda um direct que o pessoal responde tranquilo, sem pestanejar. Pode mandar. Isso mesmo. Bom, eu acho que não temos mais perguntas no chat, mas como o professor falou, quem tiver dúvida pode mandar depois, a gente pode responder, pode mandar para o professor também. E eu gostaria muito de agradecer a presença tanto do professor Guilhardes quanto das meninas, a Gabriela e a Mariana, da ADV Júnior. Foi um enorme prazer ter essa live daqui, muito essencial, tratar de um assunto muito importante ultimamente. E as considerações finais de vocês podem concluir. Olha só, foi muito bom estar aqui com vocês, professor Guilherme, um enorme prazer conhecer o senhor, essa pessoa carismática aí que ensinou um monte de coisa pra gente. A gente aprende muito, mas aprende muito com vocês, professores, que devem ser cada vez mais enaltecidos mesmo por poder passar esse conhecimento pra gente. A gente está aprendendo junto isso aí. Então, um grande prazer estar aqui, um grande prazer poder representar a DV Júnior. Espero que todos tenham tirado suas dúvidas, qualquer coisa podem procurar a gente também. Quando eu soube, né, do convite para a gente estar aqui, eu falei na mesma hora, sem nem pensar, vai ser um prazer. O projeto de vocês é incrível, de educação empreendedora. É um projeto brilhante, que tenho certeza que vai crescer muito ainda.
ainda mais, né, do que já vem crescendo. Professor Guilherme, foi um prazer ter essa troca com você. E cada vez mais que a gente estuda e aprende, nós entendemos a importância que tem a educação nesse país. E você faz parte, né, disso. Então, muito obrigada às pessoas também que estão assistindo a gente aí. E foi um prazer. Bom, sou eu? Pode falar. Isso. Gente, o prazer foi meu, né? E veja, esse trabalho que vocês estão fazendo, a Empatos, a Patrono, a DV Júnior, tem uma importância enorme, né? Porque assim demonstra o comprometimento de vocês com a profissão, demonstra o comprometimento de vocês com as pessoas, né? E com vocês mesmos, né? E cumpre uma função primordial da universidade, que é ter o diálogo com a comunidade. Levar à comunidade o conhecimento que a gente adquire, que a gente formula, que a gente acumula, né? E aprender também com a comunidade. Isso é extensão universitária na mais pura concepção, na mais pura acepção da palavra. Né? E assim, o Gleidson, que já me conhece aqui, né, de corredor, essas coisas todas, sabe, né, do meu sangue extensionista, né, e daquilo que eu penso e que é a universidade, qual o seu papel na sociedade. E que bom que vocês compraram, né, essa ideia que é cantada e decantada, né? Eu tenho uma paixão, né, especial pela minha universidade, pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Também tenho uma admiração fantástica pela UFBA, tenho amigos muito queridos aí, né, amigos de profissão e alguns outros amigos que foram forjados dentro do movimento estudantil, né? E a gente não pode, né, deixar de admirar a Sesc Centenária, a Faculdade de Direito da Bahia, né? Então vocês da ADV estão aí numa conjuntura muito especial, né? Eu quero mandar um abraço muito grande para meu amigo Júlio Rocha, para Tagore, né? Harrison, que está aí também, Eduardo Viana, né? Tanta gente boa aqui, só para citar algumas pessoas que eu me lembrei aqui o nome de professores muito queridos e amigos que estão aí na UFBA. E vocês são essenciais para a gente. Vocês aqui acabam sendo, no imediato, a nossa razão de existência, né? A razão de existência dos professores. Se não fossem vocês na sala de aula, ajudando a gente, às vezes perturbando também, né? WhatsApp, meia-noite, o professor já jogou a nota, não sei o que, mas isso é bacana, isso é fantástico. Se não fosse isso, né, a vida universitária não tinha tempero nenhum, né? Então, fico muito admirado quando estudantes têm iniciativas como essas e fazem as coisas acontecer, né? E mesmo com todas as dificuldades, vocês poderiam estar, né, as meninas aí, Mariana, Gabriela, vai dar 8 horas, podia estar assistindo o jornal, podia estar, né, fazendo qualquer outra coisa, né? Gleidson também, né, as postagens que Glei faz, menino, João, né, tá aqui, na coisa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Gente, vocês estão de férias acadêmicas, né? Como disse o outro, vocês não são obrigados a nada. Vocês são de férias acadêmicas se vocês estão aqui. E o pessoal aqui, que também estou acompanhando aqui e tal, está assistindo. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Né? E a gente também tem que bater palmas para vocês, pelo que vocês estão, né, pelo que vocês estão fazendo, o que já mostra para a gente os profissionais que vocês certamente serão. Né? Seja na vida, né, no hard, lá, né, na vida, né, judiciária, aquela coisa, ou no soft, que é a vida acadêmica. Né? E a gente vê muito claro isso. Né? Então, além do prazer de estar aqui com vocês, é meu orgulho e minha gratidão por aquilo que vocês estão fazendo, por vocês, pela universidade e pela sociedade também. Viu? Um beijo muito grande no coração de vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado, gente, pela participação. E é isso. Fico muito feliz. Acho que já terminou também, né? Pronto, é aquela hora de dar tchau. Pronto, tchau.